Mas eu acredito que ainda possa dar jogo, exatamente pela situação ruim dos clubes, principalmente do Atlético Mineiro, que tem a maior dívida do futebol brasileiro. Dizer que o Flamengo não esqueceu o De La Cruz, as negociações elas estão avançando paulatinamente, foi isso que me falaram aqui. Mas o que me deixou realmente mais contente foi ter ouvido o nome do Oscar de novo. Esse nome eu já não ouço há algum tempo. E aquela contratação à qual o Marcos Braz se referia no ano passado era o Oscar, aquela que fecharia o aeroporto. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, assista esse vídeo até o final, porque João Guilherme e também Fernando Gil deram um show com as informações do mercado da bola rubro-negro, trazendo informações aí sobre Alan, De La Cruz, Oscar, voltando à pauta do Flamengo. Então, meu querido, dá aquela moral de sempre, assiste até o final pra você ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever, se inscreve aí, pô, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo pertinho dos 152 mil inscritos, vambora pra 153, vamos passar o trator e acompanha esse vídeo completo que tá bem bacana aí, as informações do Flamengo, a gente vai debatendo durante o vídeo, reagindo, e no final do vídeo tem uma informação complementar, por isso que é importante você assistir até o final, belezinha? Vamos lá! E o De La Cruz, alguma novidade, João? Sim, a novidade é que o River Plate não quer vender para o Flamengo e pediu mais dinheiro, né? Algo em torno aí de 8 milhões de dólares, ou até um pouquinho mais. Estava acompanhando ontem o companheiro Vene Casagrande, né? E o Vene atualizava isso aí, que o River Plate está pedindo mais dinheiro. A verdade é a seguinte, e já vamos falar também do Alan, né? Porque tem a ver com o Filipão. A verdade é a seguinte, o River e o Atlético Mineiro, eles estão com medo de fortalecer um rival direto na Libertadores da América, né? E faz sentido, né? Porque, por exemplo, se o River Plate vende o De La Cruz, se o Atlético Mineiro vende o Alan para o Flamengo, os dois entram no time, que já é muito forte, vai ficar mais forte ainda com os dois. E aí lá na frente, ou o Atlético ou o Flamengo enfrentam, ou o Atlético ou o River enfrentam o Flamengo na Libertadores da América e serão eliminados, né, poderão ser eliminados, se forem eliminados, isso aí vai gerar uma crise, né? Com a própria torcida, então, tá vendo? Vendeu lá para o nosso rival, e aí eles eliminaram a gente. Complicada a situação. Então, o Flamengo, para trazer os dois, terá que colocar mais dinheiro na situação. E, mesmo assim, vai ter que romper essa barreira da falta de vontade de vender para o rival direto. Mas eu acredito que ainda possa dar jogo, exatamente pela situação ruim dos clubes, principalmente do Atlético Mineiro, que tem a maior dívida do futebol brasileiro. É incrível, né? Como é que deixam chegar nesse ponto. 1,5 bilhão de reais. Que piore, João, tem que piorar. A maior dívida do futebol brasileiro é a do Galo. Foi feito um levantamento recentemente e divulgada essa informação. É uma situação realmente incrível, como é que os grandes clubes brasileiros foram mal administrados e continuam sendo, na sua grande maioria, e se atolaram. O Alan vem para o Mengão? Vemerson faz a pergunta e a gente começa o tema. Caramba, o que aconteceu, hein? Que notícia ontem. Felipão, ele disse o seguinte, vocês vão vender o Alan para o Flamengo? Não vendam o Alan para o Flamengo. Eu quero contar com esse jogador. Então ele deu uma travada na situação, né, do Alan. Foi isso. E aí tá mais difícil. Tá mais difícil. O Flamengo vai ter que colocar mais dinheiro, vai ter que ter mais persistência. O Felipão quer contar com o Alan,
no que ele está correto, é um ótimo jogador, e não quer reforçar um rival direto, que é o Flamengo, na Libertadores da América. Então, dificultou um pouco. Mas, sinceramente, acho que o Flamengo tem outras alternativas aí no mercado para buscar. O Alan é muito bom jogador, é o jogador que o Sampaoli quer, isso tem um peso muito grande e vai fazer com que o Flamengo vá atrás do Alan, né? O Sampaoli imagina o time do Flamengo com o Alan e com o Pulgar, quer também o De La Cruz, né? Ele quer um time diferente, né? Com características diferentes, ele acha que esses jogadores vão elevar o nível do elenco do Flamengo, mas são duas negociações que estão difíceis, mas o Flamengo continua tentando a contratação de ambos. Cheguei aqui no clube hoje, 11 horas da manhã. Fernando Gil, direto da Gávea. Vamos acompanhar, galera. Joguei polo aquático, aí você vai conversando com as pessoas que, na verdade, influem, pessoas que, de fato, fazem parte das decisões do Flamengo, que promovem articulações, e o Flamengo não desistiu do De La Cruz. O Flamengo quer trazer o De La Cruz, está disposto até a pagar mais, as negociações ficaram mais difíceis. O River Plate quer mais dinheiro, como eu falei para vocês, mas o Flamengo não desistiu porque compreende ali o De La Cruz, características as quais o Flamengo necessita dentro do campo. Não é só um substituto para o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O De La Cruz tem algumas características que realmente se encaixam no que o Sampaoli quer propor dentro do campo, ou seja, suas filosofias sobre futebol. Então o Flamengo de fato não desistiu do De La Cruz. Isso é uma boa notícia, porque o dia de ontem acabou, a sexta-feira, com aquela notícia do Alan, e muitos rubro-negros na live disseram inclusive que o Flamengo já podia esquecer o De La Cruz porque ele não viria para o nosso clube. E eu quero aqui te dizer que o Flamengo não esqueceu o De La Cruz. As negociações, elas estão avançando paulatinamente, foi isso que me falaram aqui. Mas o que me deixou realmente mais contente foi ter ouvido o nome do Oscar de novo. Esse nome eu já não ouço há algum tempo. É difícil trazer o Oscar lá de onde ele está. É difícil, inclusive, compor um fluxo de caixa, compor ações financeiras para poder abarcar todo o salário que o Oscar pretenderia ganhar. Porque se ele viesse para o Flamengo, meus amigos, ele ganharia muito dinheiro e provavelmente se transformaria no jogador melhor pago do nosso clube. Talvez ele viesse, até não sei se vocês leram, está circulando por aí uma notícia, quase que uma súplica do filho do Oscar para que ele venha jogar no Flamengo. Quem é que é filho de alguém que está há tanto tempo fora que não sonha em jogar no Flamengo? Quem é que não assiste às cenas, às imagens da torcida do Flamengo vibrando? Imagina só esse menino no colégio sendo indagado pelos seus colegas sobre o Flamengo, que de fato vocês aí, meus amigos, podem falar o que quiser, podem me chamar de soberbo, mas vocês sabem que o Flamengo é o clube mais famoso do Brasil. Vocês sabem disso, que se fala muito no Flamengo, principalmente em função do tamanho da nossa torcida. Então eu queria aqui te falar o seguinte, que ouvi falar nesse nome aí do Oscar. Falando aqui, rapaz, do Oscar, eu ouvi falar aí que o Flamengo está monitorando o Oscar. Mas o Flamengo está monitorando o Oscar, estou justamente aqui falando para o pessoal para botar o vídeo. Eu acho ótimo, você não acha não? Boa, boa. Pô, Oscar, queria o cara, Alan, né, que deu ruim, né? O Oscar, cara, eu não queria o Alan não, cara. Não? Não, eu não, porque o Flamengo já é pródigo ali, tem muita gente, vai obstaculizar o caminho do Igor Jesus. Por exemplo, pô, Igor Jesus. Tem vários, pois se veio o Alan ali, pô, esses caras não vão entrar no campo. Não que são entrar. promessas. Perfeito. E que na verdade já tem ali a camisa do Flamengo no peito, né? Eles já sabem exatamente De La Cruz. como lá. Eu tô falando aqui do De La Cruz. O Flamengo não desistiu do De La Cruz, mas o River Plate, vai valorizar, claro, está especulando muito, porque sabe da necessidade que o Flamengo tem
E sabe que o nosso clube não é duro, que nem os clubes desses caras aí, anti-rubro-negros, que estão aqui. E não vão querer reforçar o adversário. Pois é, não vão querer, pois é. Ainda mais porque a probabilidade deles se classificarem é muito grande, porque o Tricolete foi perder lá pros cares, rapaz. Foi perder. Se tivesse empatado, né? É O De La Cruz já estava aí treinando, mas não. Mas vai ser divertido esse eles Libertadores, porque pois de repente vai ficar os dois no pote 2, né? Não, com certeza. River e Flamengo no pote 2, já viu? Pois É, terror do resto da De turma. repente aí tem uma viagenzinha lá pra Argentina. Era bom é isso comprar aí, os meu vinhos, amigo. beleza. Valeu, boa, cara. Gil, boa live aí, Prazer tudo te de bom pra ti, conhecer, viu? Um abraço aí, sucesso. Um abraço. Esse aqui é um vídeo, eu vou botar daqui a pouquinho. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado, viu? Um abraço. bom aí. Então tá aí o companheiro que tá aqui, me ajudou aqui a falar, deu a opinião dele aqui sobre o De La Cruz, sobre o Oscar. E é verdade o que ele falou, eu sempre tenho dito isso, que o Alan obstaculizaria o progresso dos jogadores que o Flamengo tem ali, não é? Para poder entrar o Igor Jesus, o Vitor Hugo, tem muito garoto bom ali, tem o Daniel Cabral, inclusive, que está voltando para o time do Flamengo, de contusão, ele deve estar já num processo de transição, já tem algum tempo que ele se contundiu, enfim, então tem vários jogadores bons ali, não precisava gastar tanto dinheiro no Arthur. Eu, sinceramente, não estou frustrado. Mas aí eu estava falando para vocês da expectativa do filho do Oscar, isso ajuda muito, viu, a família. Eu estava falando para vocês que o Flamengo não esqueceu. E o companheiro aqui, rapaz, inclusive, disse para mim o seguinte, ele disse para mim que acha que aquela contratação a qual o Marcos Braz se referia no ano passado era o Oscar, aquela que fecharia o aeroporto, que ele jamais desistiu do Oscar. Ano passado ele quase veio para o Flamengo, o clube dele, o Xangai, resolveu fechar as portas, endureceu ali a negociação, não permitiu que ele viesse, mas um ano quase se passou e eu não vou falar aqui sobre probabilidades, mas é importante que você saiba que realmente o Flamengo ainda monitora esse jogador e que ele é um sonho do Marcos Braz. E o Marcos Braz, meus amigos, ele, claro, tem recebido críticas minhas, mas se tem alguma coisa que nós não podemos dizer do Marcos Braz é que ele não seja um cara tenaz. Não podemos dizer que quando ele negocia bem, né? Eu tô entendendo. Ele sabe negociar. Quer uma coisa, o problema é que nem sempre aquilo que ele quer é o mais correto. Esse aí é o problema. Mas nesse caso, o Oscar seria. Então, o Marcos Braz, quando quer realmente algo, quando ele quer um jogador, quando ele quer realizar determinada ação, ele é incansável. Ou seja, ele envida todo o esforço possível para que isso realmente aconteça. E eu fiquei contente com isso, porque já houve algumas negociações no Flamengo, as quais nós não julgávamos que fôssemos lograr sucesso. Ainda me lembro daquela contratação do De Arrascaeta, aquele drama todo, do Bruno Henrique também, do próprio Gabigol, me lembro da novela do Davi Luiz, da novela do Vidal, da novela do Felipe Luiz, aquilo foi uma novela, ou seja, quando nós já não acreditávamos mais que fosse acontecer, aconteceu. Então, se tem uma coisa que o Marcos Braz tem de bom, é exatamente querer algo e não mensurar esforços para tentar conseguir. Não sai do vídeo, que tem mais uma informação aqui só para complementar o que o Fernando Gil e o João Guilherme, os reis da informação, trouxeram, principalmente o Fernando Gil. Tá aqui, ó, Twitter, River Plate entende que uma proposta irrecusável pelo De La Cruz seria 8 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos, mais 2 milhões de dólares em impostos. Liverpool do Uruguai, dono dos 50%, aceitaria 4 milhões de dólares, informação da Raíssa Simplício, que é uma grande jornalista também, que traz aí inúmeras notícias. Então, gente, não tem negócio, não vai vir mais o De La Cruz, não vai vir mais o Alan, tá em negociação, o Flamengo prega paciência. Você tem agora a situação do Oscar, por exemplo, né? O Fernando Gil tem informação, ele não tira isso da cabeça dele, ele tá lá na Gávea, sabe dos bastidores do clube como ninguém. Eu sei quem é a fonte dele, inclusive, mas não vou revelar aqui, porque não vou ficar revelando fonte, o companheiro não quer que revele, então não vou revelar.
Então, gente, tem que ter paciência. Eu vejo muita gente, pô, vocês só querem like, você... Meu amigo, tem que ter paciência. Lembra como é que foi a novela do Davi Luiz? Demorou pra chegar. A novela do Arrascaeta, vem, não vem, o Itaí Machado brecou e o Arrascaeta não se representou. Velho, tem que ter paciência e a gente vai atualizando vocês aqui das informações, entendeu? A gente segue atualizando, beleza? Então dá aquela moral, se inscreve lá no canal do Fernando Gil, se inscreve no canal do João Guilherme e se inscreve aqui no meu canal. Show de bola? Tamo juntão, saudações rubro-negras.